Seja bem-vindo ao podcast Juízo e Sabedoria. Tema: O Sermão do Monte. Produção: Juízo e Sabedoria. Publicação: Editora Fortes. Apresentamos inicialmente o conteúdo bíblico e interpretações, em seguida as reflexões sobre o tema. Capítulo 13. O perdão como caminho do reino. Libertar e ser liberto. Mateus 6:14-15. Introdução. Depois de nos ensinar a orar, Jesus faz uma pausa para destacar um tema específico da oração: o perdão. É como se ele dissesse: se tem algo que você precisa entender com urgência, é isso. O perdão não é um detalhe do reino. É o próprio caminho que o reino percorre. É impossível experimentar a plenitude da graça de Deus sem que ela transborde aos outros. Texto bíblico, Mateus 6:14-15, NVI. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Análise e interpretação. 1. Se perdoarem, serão perdoados. Versículo 14. Jesus não está dizendo que o perdão de Deus é comprado pelo nosso, mas que o perdão recebido de Deus deve gerar um coração capaz de perdoar. A lógica do reino é clara. Fomos perdoados de uma dívida impagável. Portanto, não temos o direito de reter o perdão a quem nos deve muito menos. Efésios 4:32 ecoa este princípio. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. 2. Se não perdoarem, o Pai também não perdoará. Versículo 15. Este é um dos versículos mais sérios e inquietantes do Novo Testamento. Não perdoar é fechar o coração para a graça. E quando fechamos a porta para os outros, fechamos também a porta para Deus. Jesus está nos alertando. A mágoa não tratada se torna uma prisão espiritual. E o único que tem a chave somos nós mesmos. Teologia do perdão. O perdão cristão não nega a dor, mas escolhe não perpetuar o ciclo da culpa, do ódio e da vingança. É uma decisão espiritual que abre caminho para cura emocional, reconciliação possível, liberdade interior. Perdoar não é esquecer, é tirar o veneno do coração mesmo que a cicatriz permaneça. Conexões interdisciplinares. Na psicologia da saúde emocional, pesquisas mostram que o perdão reduz sintomas de ansiedade, depressão e melhora a imunidade. Na filosofia ética, o perdão é um ato de coragem e não de fraqueza. É a escolha consciente de romper o ciclo do mal. Na sociologia da paz, conflitos, guerras e divisões só são superados quando há perdão coletivo e pessoal. Aplicações práticas. Reflita. Há alguém que você ainda não conseguiu perdoar? Nomeie essa pessoa. Ore por ela. Escreva uma carta de perdão, mesmo que nunca a envie. Peça perdão a alguém sem justificar-se. Ore para que Deus te ensine a perdoar como Ele perdoa. Ilustração. Corrie ten Boom, sobrevivente do Holocausto, conta que anos após o fim da guerra, encontrou um dos guardas do campo de concentração onde esteve presa. Ele agora era cristão e pediu perdão. Ela travou por um instante, mas depois, estendendo a mão, disse: "Eu perdoo você com o amor de Jesus." E ao fazer isso, ela conta que foi libertada da dor que carregava havia anos. Perdoar o outro é também libertar a si mesmo. Conclusão. O perdão é a ponte entre o que recebemos de Deus e o que oferecemos aos outros. Negar o perdão é recusar viver o Evangelho. Perdoar é escolher a liberdade, a cura e a paz. Jesus não está pedindo o impossível. Ele está dizendo: perdoe como eu te perdoei e confie que no processo o Pai vai te curar. Pergunta para reflexão. Quem você precisa perdoar, não para aliviar o passado, mas para viver o presente e avançar com leveza?
Agora vamos ouvir as reflexões sobre o conteúdo apresentado. Olá! Hoje a nossa conversa vai girar em torno de um tema, assim, bem forte que Jesus menciona logo depois de ensinar a orar. O perdão. Exato. A gente está se baseando num capítulo chamado O Perdão como o Caminho do Reino. Libertar e ser liberto. E parece que tem uma urgência nisso, né? Tem sim, a fonte coloca bem isso. Por que será que o perdão é tão central? Quase como, sei lá, uma condição para a gente viver a graça de Deus. É uma ótima pergunta. Vamos investigar essa ideia, essa conexão entre perdoar e ser perdoado, que está lá em Mateus 6. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. É que, nesse contexto do reino de Deus, o perdão não é visto como uma opção a mais, sabe? É algo central mesmo. Fundamental para a dinâmica toda. Isso. E a fonte até sugere que, quando a gente não consegue perdoar, isso pode, criar um bloqueio. Um bloqueio para quê? Para nossa própria experiência da graça que Deus oferece. É como se a gente fechasse uma porta por dentro, entende? Entendo. E a passagem-chave para essa discussão é Mateus 6, versículos 14 e 15, né? Exatamente. A NVI diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Parece bem direto, né? Uma condição clara. É muito direto. E o fascinante aqui é a lógica por trás do versículo 14. Se perdoarem, serão perdoados. Sim. Não é nem que a gente compra o perdão de Deus com o nosso. A ideia é outra. É que o perdão gigante que a gente já recebeu de Deus... Aquela dívida impagável que a fonte menciona. Essa mesma. Esse perdão deveria nos transformar por dentro, sabe? E essa transformação é que nos capacita, nos dá a condição de liberar perdão para coisas, bem menores em comparação. Faz sentido, como diz lá em Efésios, né? Para perdoar como Deus nos perdoou em Cristo. Exatamente, Efésios 4:32 reforça isso perfeitamente. A lógica é: fomos imensamente perdoados. Então, como podemos não perdoar? A lógica teológica é clara. Mas, assim, na vida real, no dia a dia, às vezes é difícil fazer essa conta, né? Ah, sem dúvida. A dor de uma ofensa que a gente sofre parece enorme, muito pessoal. Mesmo entendendo o tamanho do perdão de Deus para nós. Com certeza. A experiência da mágoa é real, é intensa. A fonte não está diminuindo isso, de forma alguma. Certo. O ponto é que, mesmo com essa dor, a recusa em perdoar impede a gente de refletir o caráter de Deus, que nos perdoou primeiro. Não é sentir menos a dor, mas escolher não ficar preso nela, sabe? Seguir o exemplo. E essa escolha nos leva direto para a seriedade do versículo 15. Se não perdoarem, o Pai também não perdoará. Pois é. A fonte até diz que é um dos versículos mais sérios e inquietantes. E é mesmo. Aqui é onde fica realmente interessante. Ou preocupante, talvez. É forte, né? Pensar nisso. A analogia que usam é muito boa. A mágoa que a gente guarda é como uma prisão espiritual. E a chave... A chave está na nossa mão. Não perdoar seria como trancar a porta por dentro. Não só para o outro, mas para a própria graça de Deus agindo na gente. Nossa, pesado. Se conectarmos isso ao quadro geral da teologia do perdão, o que é perdoar, afinal? Não é fingir que não doeu ou apagar a memória. Certo, não é negação. Não, é uma decisão. Uma escolha, até espiritual, de dizer chega para esse ciclo de ressentimento, de culpa, de querer vingança. E quais os resultados dessa decisão? Bom, abre caminho para cura emocional, para uma possível reconciliação e para uma liberdade interior muito grande. Gostei daquela frase da fonte: perdoar não é esquecer. É tirar o veneno do coração mesmo que a cicatriz permaneça. É isso. É lidar com a ferida sem deixar que ela nos envenene. E isso tem até conexões fora da teologia, né? Você mencionou a psicologia. Sim, brevemente. A psicologia hoje fala muito sobre como guardar rancor afeta a saúde mental. Aumenta estresse, ansiedade. Perdoar nesse sentido também é um ato de autocuidado, de saúde mesmo. Essa ideia de libertação pessoal no perdão fica muito viva na história da Corrie ten Boom. É incrível. É um exemplo poderoso. Ela que sobreviveu a um campo de concentração.
anos depois, encontra um ex-guarda. Ele pede perdão. Imagina a cena! Difícil até de conceber. Ela conta da luta interna, da dificuldade, mas aí ela estende a mão e diz que perdoa, com o amor de Jesus. E o mais forte é o que ela sentiu depois. A libertação dela mesma, né? Exato, como se um peso enorme saísse dela. Mostra muito bem que perdoar o outro é também libertar a si mesmo. Que coisa! Muito impactante demais. Então, o que tudo isso significa? Amarrando tudo, o perdão parece ser essa ponte, né, entre o que a gente recebe de Deus e o que a gente oferece para o outro. Uma ponte essencial. E não atravessar essa ponte, negar o perdão, seria quase como recusar viver o próprio evangelho na prática. É uma forma de colocar, assim. É escolher a liberdade, a cura, a paz, mesmo que doa no começo. E Jesus encoraja isso, né? Confiando que Deus ajuda nesse processo de cura. Exatamente. É um convite a confiar e agir. E para a gente fechar, a fonte deixa uma pergunta para reflexão, que eu acho ótima. Qual seria? É para pensar, sim. Na nossa vida hoje, quem talvez precise ser perdoado? E a chave é não para tentar aliviar o passado, porque ele já aconteceu. Certo, mas para poder viver o presente com mais leveza. E para avançar, sabe? Deixar para trás o peso do rancor. O perdão, nesse sentido, ele meio que destrava o futuro. Destrava o futuro, gostei disso. Fica aí a reflexão.